paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus, graças a Deus, nós vamos para mais um dia, contar com a bondade e com a misericórdia de Deus em nome de Jesus, e diante das circunstâncias, das situações, nós vamos ver o agir de Deus, não é verdade? Irmãos, Deus é tão maravilhoso e Ele tem uma palavra, uma direção para cada ocasião, não é verdade? Cada situação, nós vamos ver a manifestação de Deus em nome de Jesus. Vamos passar para a palavra, consagra o seu dia, saiba que Deus está tomando conta de cada situação. Vamos ler aqui o texto base, 2 Coríntios 3:14, 3:4, 2 Coríntios 3:4, o versículo 6, tá? Que fala que porque a letra mata e o espírito vivifica. Vamos entrar nesse contexto para a gente saber direitinho o que fazer diante de cada situação. Mas todo João 1:12, vou começar no João 1:12, depois a gente vai na sequência aqui, né? Mas todos quanto recebeu quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, nós recebemos Jesus e a partir dessa atitude que nós tomamos, nós passamos a ser filhos de Deus. Então, nós vamos viver filhos de Deus. Pela nossa vontade? Não. Pela vontade dos outros? Não. Pela vontade de Deus. Então, nós somos filhos de Deus. E debaixo desse cuidado, nós vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida através de Jesus. Mas todos quanto recebeu-lhe, deu-lhes o poder, a força, o direito, a capacidade, enfim, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Irmão, presta atenção. O que eu preciso entender? A vontade de Deus vai se cumprir na nossa vida, em nome de Jesus. A vontade de Deus é soberana e nós vamos viver a vontade de Deus diante de cada situação. Mas isso, mas aquilo outro. Não, nós vamos viver a vontade, a manifestação de Deus mediante qualquer situação, qualquer circunstância. A vontade de Deus está acima de tudo. Então nós vamos viver a vontade, nós vamos viver a manifestação de Deus em nome de Jesus, nós vamos viver o cuidado de Deus em nome de Jesus. Mas todos quanto receberam Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu sou filho, eu recebi Jesus, você recebeu Jesus, é filho de Deus. Nós precisamos entender isso e viver esse cuidado. Diante desse cuidado, presta atenção. Os quais não nasceram do sangue. Então, não é por causa do sangue, não é porque teve um relacionamento ali de um homem e uma mulher, nasceu ali. Não, nós nascemos de Deus porque recebemos Jesus. E se nós recebemos Jesus, nós vamos viver o cuidado dele. Presta atenção agora. Entra aqui no texto básico, Coríntios. E é por Cristo, tá vendo? Porque recebeu Jesus? E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. É por causa de Cristo. E não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Como? Através de Jesus. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, porque a letra mata e o espírito vivifica. Presta atenção, em nome de Jesus. Irmão, o que eu preciso entender? Vai debaixo da direção de Deus, vai debaixo do equilíbrio. Ele nos fez filho. Nós recebemos Jesus, somos filhos. Aí ele fala assim, e é por Cristo que temos tal confiança. Tenha confiança não por você, mas por Cristo. Aí ele fala assim, o qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento. Quer dizer o quê? Jesus veio para fazer o quê? Jesus veio para quebrar a lei? Não. Ele veio para cumprir a lei. Mas o que eu preciso entender em nome de Jesus?
anda no equilíbrio de Deus, no equilíbrio que Jesus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Presta atenção. Vamos lá. Vamos entender aqui, letra mata e o Espírito vivifica. O que eu preciso entender? O que eu quero trazer para nós equilíbrio e direção do Espírito Santo em nome de Jesus. Equilíbrio e direção do Espírito Santo em tudo que nós vamos fazer. Você está entendendo o contexto? O que ele fez conosco? Nos tornou filho, porque nós recebemos Jesus. Aí aqui em Coríntios, ele está falando assim, e é por causa de Cristo que temos tal confiança do quê? De sermos ministros de um novo testamento. O que ele está falando? Dos evangelhos, da palavra de Deus. Agora, presta atenção, em nome de Jesus. O que precisa encaixar aqui na nossa cabeça, irmão? Ele está falando o quê? Não da letra, o qual nos fez também capaz de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. E é o Espírito que vivifica. Então nós somos vivificados pelo Espírito. Se eu ficar fixo em certas coisas, nós não vamos viver a manifestação de Deus. Se nós ficarmos fixos em certas coisas, nós não vamos ver o poder de Deus acontecer na nossa vida. Presta atenção, a letra mata, é o Espírito que vivifica. Mas como é que é isso? Vamos lá? Vamos entender o contexto aqui? Continua. Aí João, capítulo 15, versículo 4. Quem está falando? Jesus. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Então eu tenho que estar ligado em Jesus, porque senão não vou dar fruto. Irmão, o que eu preciso entender? O que ele está falando da letra mata e o Espírito vivifica? Na lei, existia lá uma ordem que se tal pessoa fosse pega no ato de adultério, que nem a gente vê lá em João 8, da mulher que foi pega no ato do adultério, era apedrejado. A letra mata, o Espírito vivifica. O que Jesus fez? Eles pensavam que não tinha saída, né? Eles pensavam que não tinha saída. Nem a própria mulher imaginava que ia ter uma solução para ela ali. Mas Jesus interviu. Então, quando Jesus interviu, o que ele falou? Aquele que dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele condenou os outros? Não. Ele condenou a mulher? Não. Mas ele trouxe um caminho. O que Deus tem para nós? O equilíbrio das coisas. Em nome de Jesus, anda pela direção do Espírito. Traz as coisas para a palavra de Deus, para as palavras de Jesus, mas anda pelo Espírito. A letra mata, o Espírito vivifica. O que nós precisamos entender nisso? Irmão, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo te conduzir. Às vezes, nós estamos fixos em certas coisas e não vivemos o que Deus tem para nós. Você entendeu essa explicação que eu disse? Aí ele vai falar assim, está em mim e eu em vós. A vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmão, tá entendendo? Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Você lembra a outra passagem que fala do, do homem que tinha a mão mirrada e foi curada num dia lá, que tinha uma lei, no dia de sábado, e tinha a lei do sábado lá? Irmão, presta bem atenção. Em nome de Jesus, o que Jesus veio falando? De misericórdia, de cura, de trazer misericórdia. O que nós precisamos entender? Anda no espírito, no equilíbrio das coisas e escuta a palavra de Jesus. O que Jesus falou, acabou de falar? Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. O que eu preciso entender? Eu preciso estar com as palavras de Jesus, mas se eu ficar na lei, na letra, e não deixar o Espírito Santo conduzir as coisas, nós vamos matar nós mesmos em nome de Jesus. Sabe por quê? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisa que você não vai...
Tem coisa que você não vai conseguir cumprir, tem coisa que eu não vou conseguir cumprir, mas eu vou entrar na misericórdia de Deus. Isso quer dizer o quê? Quando eu falo que tem coisa que nós não vamos conseguir cumprir, tem coisa que você não vai conseguir cumprir, eu não estou falando que nós podemos ir lá e fazer tudo que pronto, não, gera consequência e consequências catastróficas, né? Consequências catastróficas e isso daí traz problema. Agora, o que que eu preciso entender? Se vós, ó, sem mim, está em mim, eu em vós, a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Está em mim e eu nele. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe o que que ele está falando? Filho, fica aqui comigo, coladinho, que você vai ter capacidade de fazer as coisas. Deus nos dá a capacidade de fazer as coisas e nós vamos viver o cuidado, a misericórdia de Deus, ter misericórdia. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós precisamos ter misericórdia de nós mesmos diante de cada situação. Senão, a letra mata, mas o espírito vivifica. Isso quer dizer o quê? Olha, tem que ser assim, assado, irmão, misericórdia, anda no equilíbrio, deixa o Espírito Santo conduzir. O que que Jesus falou? Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Isso quer dizer o quê? Que diante de cada situação, eu vou aprender a ter misericórdia. Ele nos fez filho, recebemos Jesus, somos filhos. Ele nos deu a capacidade do Novo Testamento, né, para os apóstolos aqui que vieram trazendo a palavra, para que nós possamos viver as manifestações do Espírito, em nome de Jesus. O que que nós precisamos entender? Equilíbrio. Vamos ter equilíbrio nas coisas, em nome de Jesus. Ó, digo, porém, Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências, as vontades da carne, de todos os sentidos. A vontade da carne é assim, ó, vamos trazer para situações financeiras. Por exemplo, você vai lá fazer um negócio. Irmão, a gente quer sempre ter vantagem. Quem vende e vive de venda, vive de lucro. Se a pessoa vender por aquilo que pagou, ela não tem lucro, ela vai falir, ela vai largar aquilo e vai ir fazer outra coisa. Tá entendendo? Lucro é diferente de as vantagens fora do comum, as coisas fora do comum. Ah, não, esse ali tem que pagar o preço, eu não preciso pagar o preço. Você está entendendo? O que que ele está falando? Andar no espírito e não cumprir a vontade da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E esse se opõe um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Você está entendendo? Se você está guiado pelo Espírito, deixa o Espírito Santo te guiar. Traz as palavras de Jesus, mas entenda, ó, a letra mata, presta atenção. O que que Deus está trazendo para nós? É para eu deixar de fazer algumas coisas? Não, é para eu andar com equilíbrio, em nome de Jesus, e entender o que o Espírito Santo vai ministrar diante daquela situação, em nome de Jesus. Ó, presta atenção. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Você está entendendo? A palavra de Jesus é espírito e vida. Eu vou ter espírito e vida com as palavras de Jesus. Então eu vou ter equilíbrio. Então eu preciso estar ligado em Jesus. Senão, daqui a pouco eu vou puxar a letra para o meu lado e vou condenar o outro. Aí tem uma condição que é do espírito e eu não vou entender. Você está entendendo o que ele está falando para nós? Ó, é o espírito que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse, que eu vos digo, são espírito e vida. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó, antes crescei na graça, favor não merecido. Ó, cresce no favor não merecido. Graça, o favor de Deus, a manifestação de Deus. Ó, e o conhecimento do nosso Senhor e procura conhecer Jesus cada vez mais. Jesus Cristo, a ele seja a honra, a ele seja a glória
Assim, agora como no dia, na eternidade, amém. A ele seja a glória, assim, agora como no dia da eternidade, amém. Então, em nome de Jesus, o que eu preciso, o que eu quero trazer para nós? Equilíbrio. Em nome de Jesus, eu não posso andar sem a palavra de Deus, porque nós vamos, sem a palavra, se estiveres em mim, as minhas palavras estiveres, vão, eu pedirei o que quiser. Ele nos fez filho, então eu tenho que andar como filho, mas eu preciso ter misericórdia das pessoas, das situações e misericórdia de nós mesmos e andar debaixo da direção do Espírito. Bora orar em nome de Jesus? Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nos enche da tua presença, Senhor, da tua graça e da tua misericórdia, em nome de Jesus, papai querido, segundo o teu poder, a tua graça, segundo a tua mão e a tua misericórdia, Pai, nós pedimos a ti, Pai, nos enche da tua unção, nos enche do teu poder, a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus, papai, quebra todo o mal, toda obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada pelo teu poder, a tua graça, em nome de Jesus, Pai querido, e amado Deus Todo-Poderoso, vem ungindo com o teu poder, a tua graça, Senhor, em nome de Jesus, vem ungindo com a tua unção e a tua misericórdia sobre nós, nos enche da tua presença, Pai. Senhor, que nós possamos andar, Pai, sermos vivificados pelo Espírito, pelas tuas palavras, em nome de Jesus. Opera com a tua graça e o teu poder, em nome de Jesus, nos enche da tua unção, nos enche da tua graça, Deus. Que nós possamos, Deus, crescer na graça, Pai, o favor não merecido, Deus, em nome de Jesus, e no conhecimento do Senhor, nos enche da tua presença, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Pai, alcance cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, livra de toda situação contrária, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.